Dois adolescentes se apaixonam. Ela, filha adotiva de um casal que a acolheu cheio de amor. Ele, com o sonho de entrar para a aeronáutica, viajar. Ambos costumam passar as férias na mesma cidade, no litoral do Rio Grande do Sul, onde ambas as famílias possuem casa. O que parecia que seria uma linda história de amor, termina em uma tragédia. O episódio de hoje é o caso Andréia Rosângela Rodrigues. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vocês estão ouvindo o primeiro episódio gravado com microfone, de verdade, gente. Eu tô nojo, tô muito podcaster. Não estou gravando mais no meu celular, até porque por motivos de estar ruim, eu tô sem celular, mas pelo menos estou com o microfone super profissional. E eu espero que melhore muito o áudio. Quem já ouviu os primeiros episódios sabe que de lá pra cá já melhorou muito. Eu espero que melhore ainda mais. Então tomara que vocês gostem da qualidade do som e me ajudem agora a pagar por ele. Ouçam esse episódio lá na Aurelo, gente, para ajudar a cair um dinheirinho a cada reprodução. E se possível, apoie o podcast. Venha ser um investigador comigo. Juro para vocês que eu mereço. O link para a campanha da Aurelo tá aqui na descrição e também tá lá nas nossas redes sociais. Siga a gente, é @sobinvestigação em todas elas. Eu tô um pouco sumida lá nas redes sociais por motivos de tô sem celular, mas eu tô resolvendo isso e já eu volto. Creio em Deus Pai que vai dar tudo certo. Tô doida pra mostrar pra vocês os equipamentos novos que chegaram essa semana pro nosso canal do YouTube. E se você ainda não foi lá se inscrever e apertar o sininho pra ser notificado assim que o primeiro vídeo sair, pode ir lá agora. Eu vou ficar aqui esperando vocês. Vou até dar um tempinho pra você ir lá. Tá indo lá? Fica aqui me ouvindo. Enquanto isso, vai lá no link do canal que tá aqui na descrição e ele te leva direto pro YouTube. Se você digitar Sob Investigação Podcast lá na barra de pesquisas também do YouTube, você também encontra a gente. É só você ir lá na parte de filtros e colocar canal. A gente é o primeiro ali que aparece. Então, gente, se vocês puderem dar essa forcinha pra gente alcançar os 1000 inscritos rapidinho. Recados e súplicas realizadas. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, envie um e-mail para sobinvestigação@gmail.com. Sob investigação, sem C cedilha, sem o tio e com 2 O. Agora, bora para mais um caso? A vida de Andréia Rosângela não começou fácil. Muito novinha, ela foi deixada por seus pais biológicos na casa do casal Antônio Marotsky e Maria Lídia Marotsky, que também eram pais de Priscila e Alexandre. Não sei se eles eram mais velhos ou se eles eram mais novos que a Andréia. A princípio, a Andréia foi deixada para ajudar o casal nos afazeres domésticos e para poder estudar. Mas com o tempo, ela acabou se tornando parte da família, uma filha, mesmo que não adotada legalmente, mas adotada de coração. A família morava na cidade de Arroio do Sal, no litoral gaúcho, perto de Torres, Capão da Canoa, que são, eu acredito, as praias mais conhecidas, pelo menos para mim, que morei no Rio Grande do Sul por alguns anos, eram sempre as praias que eu ouvia os nomes sempre. Então, eles iam lá passar as férias ou moravam lá. Confesso que não ficou muito claro para mim. E aí eles acabaram se tornando amigos de uma família que ia para passar as férias também lá na mesma cidade, os Thiers. Hamilton Thiers e Mariana Bratovski Thiers, eles tinham 3 filhos, o Rodrigo, o Andrei e a Viviane. As 2 famílias se davam muito bem. Os seus filhos se tornaram amigos por terem idades muito próximas e também porque estavam sempre juntos ou no mesmo grupo de amigos na praia de Rondinhas. Até que em um certo momento, Andréia e Andrei sentem que aquilo que eles tinham era mais do que uma amizade de verões, estava se tornando algo a mais. A Andréia era uns 2, 3 anos mais velha que o Andrei. Ele tinha 14, 15 anos, ela uns 16, 17. E aí eles começaram a namorar. No começo, a família dele aceitou o namoro, achando se tratar ali de um namoro de criança, uma coisa passageira. Mas não passou. Quando não passou, a família do Andrei, principalmente a sua mãe, passou a não permitir mais o namoro. Mas sabemos como os adolescentes são, né, gente? É dizer que eles não podem, que eles se sentem mais atiçados para fazer. E aí, com a proibição dos pais, fez com que os dois se aproximassem ainda mais e continuassem a namorar às escondidas. De acordo com a Priscila, a irmã da Andréia, para o programa Até que a Morte nos Separe, a mãe do Andrei, a Mariana, chegou a dizer que se a Andréia e o Andrei ficassem juntos, ela mataria a Andréia, porque ela não queria aquele namoro. Esse caso, inclusive, é o 2º episódio da 2ª temporada desse documentário, que se chama Abuso de Autoridade, tá? Vocês conseguem
a assistir o Até que a Morte Nos Separe pela Pluto TV. E não é publi, tá, gente? Podia ser. Oi, Pluto TV. Mas não é. Mas a Pluto disponibiliza as 2 primeiras temporadas desse documentário. E o melhor, totalmente de graça, gente. O aplicativo da Pluto TV tem para Android, também tem para iOS, tem para Windows, tem para Mac. E não precisa se cadastrar, tá, gente? Não precisa ter e-mail, não precisa nada. Só baixar, literalmente. Tem muita coisa legal lá para assistir, além de documentários de crimes reais, que é o que a gente gosta, né? Enquanto eles estavam ali, namorando escondido, o Andrei se inscreveu para o concurso da aeronáutica. E ele prometeu que quando ele já estivesse ganhando bastante dinheiro, ele voltava, pegava a Andréia e eles iriam casar. Era assim, para quem via de fora, aqueles casos, sabe, aquelas histórias de amor que a gente via em Malhação naquela época. O Andrei passou no concurso da aeronáutica, estudou e acabou sendo enviado para Goiás. E aí passaram-se 7 anos. Durante esse tempo, a Andréia conheceu outras pessoas, namorou outras pessoas e começou a se relacionar com o Adriano, de quem ela acabou engravidando. O relacionamento acabou, o Adriano não quis assumir a paternidade, então a Andréia encarregou-se de criar sua filha sozinha, a Andressa, com a ajuda dos seus pais. Ele também conheceu outras mulheres, namorou, chegou inclusive a namorar e ser traído por uma menina lá em Goiás, inclusive deixou ele bastante chateado na época. Depois de 10 anos fora do Rio Grande do Sul, o Andrei voltou. Ele e a Andréia já tinham retomado o contato através das redes sociais, por mensagens, mas como amigos. Quando ele voltou ao Rio Grande do Sul, aquela paixão da adolescência reacendeu e eles voltaram a namorar. 10 anos depois de todas aquelas promessas. Mas Andrei ainda era muito influenciado e dependente emocionalmente dos pais, principalmente da mãe. E ela não gostava do André, por ela não ser de acordo com ela, do mesmo nível que o seu filho. Uma mulher que trabalhava como empregada doméstica e já tinha tido vários namorados, que ainda por cima agora tinha uma filha. O Andrei, ele decidiu pedir transferência para o Rio Grande do Norte, o outro extremo do país, e ele queria que a Andréia fosse com ele. No primeiro momento, ele disse que os pais dele não iriam, o que preocupava a Andréia, já que ela e eles não se davam bem. Também porque em todos os outros lugares em que o Andrei havia ido, seus pais haviam ido juntos. No entanto, daquela vez seria diferente. Eles iriam viver sozinhos, longe do controle dos pais dele. Seria uma família. Ele, Andréia e Andressa. Em 2006, a Andréia muda-se para a capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, conhecida por suas dunas, que são realmente lindas, lindas, lindas. Inclusive, saudades de Natal. E também tem praias belíssimas, gente. Tem a Praia da Ponta Negra, tem a Praia da Pipa, a Praia de Genipabu. Não, gente, dá pra fazer uns passeios incríveis de buggy pelas dunas, assim. Natal é uma cidade que vocês precisam conhecer. Realmente é lindo, 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 lindo. Mas o que a André encontrou no Rio Grande do Norte não era exatamente o que ela esperava. Ao chegar, ela descobre que os pais do André já estão morando lá. E mais, que ele queria que todos morassem juntos. O Andrei coloca a Andréia e a Andressa uma kitnet. As duas chegam a passar fome lá. E o Andrei passa a maior parte do tempo em que ele não está na base, na casa dos pais. Após brigas e mais brigas, dificuldade, desespero, o Andrei convenceu a Andréia a irem morar na casa dos pais dele, na rua Baia, número 209, no bairro de Nova Parnamirim, na cidade de Parnamirim, que é a vizinha Natal, próxima à base aérea de Natal, onde o Andrei trabalhava. A boa convivência só durou 2 dias. No terceiro dia, depois de uma discussão, a Mariana cortou as roupas da Andréia e espalhou pela casa. A Andréia pegou o que sobrou, colocou dentro do carro e voltou para Porto Alegre. Só que quando ela voltou, descobriu que estava grávida. Ela teve a filha dela no Rio Grande do Sul, a Andriele. O Andrei voltou a fazer promessas. Seriam somente eles 4, estava decidido. Em fevereiro de 2007, André aceitou voltar para o Rio Grande do Norte, para morar em uma casa somente dela e do André. Ele até cumpriu essa promessa. Aí ela leva as filhas dela e aluga uma casa, em frente à casa dos pais dele. E quando eu digo em frente, é literalmente em frente, não precisa nem dar 20 passos para chegar na casa dos pais dele. Os portões eram assim, de frente um para o outro, só separados por uma ruazinha de paralelepípedo. E ainda eram as últimas casas da rua. Eu vou deixar a foto das casas para vocês lá no blog, para vocês terem uma noção do que era muito perto, praticamente era uma dentro da outra, né? Andrei era quem mantinha financeiramente os pais. Na casa em frente moravam o pai dele, o Hamilton, a mãe, a Mariana, e o irmão dele, o Rodrigo. A Viviane, a filha mais nova, morava em Porto Alegre. As brigas e as discussões não diminuíram, só pioraram.
Amigas de Andréia, em depoimento depois, contaram que a Andréia chegou a ficar na casa de uma delas, a Rafaela Gomes de Oliveira, por uma semana, depois que a Mariana a agrediu. A Mariana, ela tentava ensinar a bebê, a Andriele, a chamá-la de mamãe, o que a Andréia não permitia, além de tentar diminuir a todo o tempo a autoridade da Andréia em relação à criança. Elas ainda relatam que a Mariana e o Hamilton queriam que a Andréia fosse embora, mas que deixasse a Andriele com eles para ser criada, o que, obviamente, a Andréia jamais permitiria. Os dois acusavam a Andréia de estar usufruindo de parte da renda do filho, que precisavam sustentá-la e também sustentar a filha mais velha dela. A Andréia, ela quis ir embora com as filhas dela diversas vezes, mas o Andrei chegou até a esconder as certidões de nascimento das duas meninas para impedi-lo. As brigas começaram a ficar físicas. A Andréia ligava para a família no sul desesperada em saber o que fazer, com uma filha de quase 12 anos e uma bebê de colo ainda, sem trabalho. No fim de agosto de 2007, Priscila, irmã da Andréia, comemorou o seu aniversário. Mas ao contrário de todos os outros nesse, a irmã não ligou para ela desejando parabéns. A Priscila ficou preocupada. Afinal, a irmã vinha dizendo sobre como as brigas com os sogros tinham piorado, como as discussões com o Andrei já estavam fora do controle, sobre as vezes em que os pais do Andrei já tinham a ameaçado de morte, a agredido fisicamente. Algo estava errado. E estava. Como várias noites anteriores, a Andréia e o Andrei acabaram brigando naquela noite do dia 21 de agosto de 2007. Mais cedo naquele dia, a dona da casa que eles estavam morando tinha dito que o contrato de locação no nome dela já estava pronto para ela assinar. A Andréia queria saber o porquê do Andrei estar colocando aluguel em nome dela. Durante a briga, presenciada por Andressa, o Andrei acabou dando um soco no rosto da Andréia. A adolescente ouviu quando o padrasto disse para a mãe dela que dali, do Rio Grande do Norte, ela só sairia dentro de um caixão. No dia seguinte, Andressa acorda cedo, se arruma para a escola e se despede da mãe que está no banheiro. A mãe diz a ela que quando ela voltar da escola, elas irão embora. Andrei estava em casa, na sala. Ouviu, mas não falou nada. Não tinha mais condição alguma delas continuarem morando ali. A Andressa ficou preocupada com a mãe dela. E aí, no intervalo da aula na escola, ela foi ao orelhão e ligou para a avó materna, contando o que aconteceu na noite anterior e pedindo para que ela ligasse para a mãe dela para saber como ela estava. A dona Maria Lídia liga diversas vezes. A Andréia não atende. A Andressa volta da escola. O Andrei estava na porta da casa de óculos escuros. Ele diz que a Andréia sumiu e saiu para comprar cigarros e não voltou. A menina insiste em entrar na casa acreditando que a mãe estaria lá dentro, mas era impedida. A casa já estava toda trancada e a irmã dela estava na casa dos pais do Andrei. Ela chegou a ficar gritando na rua, chamando pela mãe. No dia 27 de agosto de 2007, o Andrei vai até a delegacia reportar o sumiço da Andréia. Segundo ele, no dia 22, ela teria saído de casa de manhã para comprar cigarros e não voltou mais. Eu já falei em depoimento, ela falou, tá desaparecida. Eu não sou culpado de nada, não matei minha mulher, eu amo ela, quero ela de volta. A mãe da Andréia vai para Natal saber o que está acontecendo com a filha dela, o que aconteceu com a Andréia. Por quase 30 dias, a investigação não avança. Dona Maria Lídia retorna para o sul, levando a Andressa. A bebê, a Andriele, agora com 11 meses mais ou menos, fica com o pai. A família Thiers se muda no início de setembro para o bairro de Ponta Negra, lá na cidade de Natal. Como o caso não andava, ele foi passado para o delegado Raimundo Rolim. O Rolim decide tratar o caso como assassinato. Várias denúncias anônimas começam a chegar, dizendo que o corpo da Andréia estaria em um lixão, estaria em terrenos baldios. Em todos os locais, o delegado Rolim escavou à procura da Andréia. Ainda durante a investigação, foi revelado que a família Thiers havia, meses antes, consultado um advogado para saber como conseguir a guarda da Andriele. E aí eles receberam a orientação de que dificilmente um juiz retira a guarda de uma mãe. Tudo isso acabou deixando o delegado ainda mais convicto da culpa de Andrei e da sua família no desaparecimento de André. Eu não tenho mais dúvida de que o sargento André e seus pais e o seu irmão sabem o que aconteceu com a Andréia. Eles sabem o que aconteceu e eles estão mentindo quando estão dizendo que ela saiu para comprar cigarros. Ele começa pedindo mandados de busca e apreensão para as casas que o casal morava, já que eles tinham se mudado, né? O teste de luminol feito no banheiro da casa em Nova Parnamirim foi o último lugar onde a Andressa viu a mãe, dá positivo para o sangue. Andrei continua afirmando que André estava viva quando ele a viu pela última vez, saindo para comprar cigarros.
o delegado requisita o mandado para a casa nova da família, que ficava na rua São Matias, número 36, lá em Ponta Negra, Natal. O pai do Andrei atendeu a polícia, acompanhou o mandado, e aí a polícia acabou encontrando na casa 2 armas de fogo. O Andrei não tinha registro de nenhuma das armas. Também tinha na casa uma granada e um projétil .50, que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Andrei é preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munição. Procura por Andréia continua. No dia 29 de outubro de 2007, um segundo mandado de busca e apreensão é cumprido na casa em Ponta Negra. André, naquela manhã, estava dando uma entrevista exclusiva a um jornalista local. Ele chega a mandar um recado para Andréia, dizendo que queria ver ela de novo, para que ela voltasse para casa, e que eles ali viveriam em paz. Enquanto isso, 3 equipes da polícia se espalham pelo quintal da casa e começam a cavar. Logo, eles descobrem um local onde a terra estava remexida. Ao cavarem mais ou menos 1 metro de profundidade, um saco verde é encontrado. Dentro, um corpo ainda com pijama em estado semi-esquelético. Hamilton, que observa tudo, atônito, diz que não sabe o que era aquilo, que não imaginava nem o que poderia ser. Aparentemente, o pedido de Andrei foi atendido. André voltou para casa e ele a veria de novo, mas ele poderia até ter tudo, menos paz. Hamilton, Mariana e Rodrigo são presos em flagrante por ocultação de cadáver. A perícia é chamada ao local. Exames posteriores de odontologia forense, através do exame da arcada dentária, confirmam que o corpo enterrado de bruços no quintal da casa dos pais de Andrei era Andréia Rosângela Rodrigues. O laudo necroscópico determina que Andréia tinha fratura nas costelas e que havia sido morta por um instrumento corto-contundente, como um facão, por exemplo. Todos são ouvidos na delegacia no dia seguinte à descoberta do corpo. Andrei é o primeiro a ser ouvido. Ele narra os acontecimentos. Assim que a Andressa saiu, a Andréia saiu do banheiro e foi ver a Andriele. Ele entrou no quarto para tentar conversar. De novo, eles começaram a discutir. Ela pegou o bebê e disse que arrumaria suas coisas e as coisas das filhas dela e iria para Porto Alegre. Com raiva, ele agarrou ela por trás, pelo pescoço, em uma gravata. E ela continuou tentando pegar o bebê. Ele deu um mata-leão nela. Os dois caíram por cima da cama da Andressa e ela bateu na quina da cama. Ele achou que ela estava desmaiada. Desesperado, ele correu para a casa dos pais para pedir ajuda. Quando ele e o pai voltam para casa, a Andréia despertou e começou a gritar. Ela correu para a cozinha. Ele de novo a agarrou por trás e o pai pegou a faca que estava na bancada da pia e a esfaqueou. Como eles não sabiam o que fazer, eles arrastaram o corpo até uma geladeira. O pai limpou a casa e o Andrei saiu para comprar um saco de dormir no Carrefour. Só no outro dia, eles entraram com um carro de ré na garagem, tiraram o corpo da Andréia da geladeira, colocaram no saco de dormir. Ele arrastou, até lá o carro, porta-malas, e levou para a base aérea. A ideia dele era enterrar ela lá na base aérea. Ele chegou, inclusive, a cavar um local lá dentro da base e enterrou. Mas depois de uns 4 dias, ele retirou e levou para a casa dos pais dele. O pai dele, o Hamilton, também foi ouvido. Na versão dele, no dia 22 de agosto, logo pela manhã, ele ouviu os dois brigando e aí foi até a casa. Ele entrou e tentou apartar a briga. A Andréia disse para ele não se meter. A Andriele começou a chorar. O Andrei pegou a bebê e foi para a casa dele. Ele e a Andréia continuaram ali batendo boca, discutindo. A Andréia o chamou de velho maluco e disse que não aguentava mais eles. Eles sendo ele, a Mariana e o filho dele, o Rodrigo. E que ela começou a falar que iria embora com as 2 filhas para Porto Alegre. Ele se irritou, foi para cima dela. Ela acertou um soco nele que chegou a amassar o óculos que ele estava usando. Ainda com mais raiva por ela ter machucado ele, ele apertou o pescoço dela. Ela começou a arranhar ele, começou a dar tapas nele. Aí ela caiu desacordada no colchão, com sangue na boca. Ela chegou a se recuperar um pouco. E aí foi quando o Andrei voltou. Ela então começou a gritar. O Andrei tampou a boca dela para que os vizinhos não ouvissem. Ele contou para o filho que ela tinha machucado ele. E o Andrei ficou furioso. Também começou a agredir e apertou o pescoço da Andréia com as mãos. Ela ainda tentou correr para a cozinha. Fraca, ele mesmo diz, possivelmente pelo enforcamento. E aí ele imaginou que ela, fraca, pegaria uma faca que estava ali na pia da cozinha. E aqui ele chega até a detalhar como era a faca. Quem deu para o Andrei, como era o cabo da faca, assim, uma coisa bem bizarra. Ele pegou a faca antes dela, que ele achava que ela iria pegar, e enfiou na barriga dela. André não gritou, André não reagiu. Ele a segurou
e a colocou no chão. Desencravou a faca do abdômen, lavou e desinfetou a arma. Ele e o filho deixaram a Andréia sangrando. Fecharam as portas, colocaram o cadeado nas grades e trancaram tudo. Eles foram para casa. A esposa e o filho Rodrigo estavam na sala. Ele contou para os dois que eles tinham feito uma besteira, que tinham esfaqueado a Andréia, mas que não queria que eles se envolvessem em nada. Pensou então no que fariam com o corpo, porque a Andressa logo iria voltar da escola. Ele ficou em casa. Um pouco ali depois do meio-dia, ele ligou para a empresa onde ele tinha que entregar um freezer às 2 horas da tarde para dizer que ele não ia conseguir ir. Ele trabalhava nessa empresa fazendo limpeza. À tarde, o Andrei contou que pretendia levar o corpo para a base aérea. Ele viu o Andrei saindo com o carro dele, um Corsa branco, e depois de um tempo ele voltou dizendo ter comprado um saco de dormir para embalarem o corpo e para colocar na geladeira. Por volta das 5h30 mais ou menos, os dois voltaram lá na casa, desmontaram o interior da geladeira, abriram o saco, colocaram o corpo dentro e puseram na geladeira. E aí eles usaram Veja para limpar tudo. No dia seguinte, o Andrei foi trabalhar. A Andressa não quis ir para a escola. O Andrei voltou mais ou menos 1 da tarde. Eles almoçaram e aí saíram para levar o corpo e guardar em um freezer que estava guardado no depósito que ele tinha. A polícia, inclusive, já tinha descoberto que ele tinha aberto uma empresa para vender polpa de fruta. E no local tinha tipo uns 10 freezers. Eles encostaram o carro na porta do depósito de ré e aí eles retiraram os sacos dentro do porta-malas. O corpo ficou lá, dentro do freezer, até o dia 27 de agosto. No dia 26, que era um domingo, o sargento, dono da casa em Ponta Negra, ligou avisando que a chave da casa estava disponível para eles irem depois lá ver. Estava jogada dentro da garagem da casa, que o Andrei já tinha a chave do portão. Então, no dia 27, os dois foram à tarde no depósito, retiraram o corpo, colocaram no porta-malas e levaram para casa. A mudança deles para essa casa só foi feita, na verdade, no dia 13 de setembro, feita por ele, pelo Andrei, pela Mariana e pelo Rodrigo. Logo após esses depoimentos, o Andrei mudou a versão dele, negando qualquer participação dos seus pais no assassinato de Andréia, assumindo tudo sozinho. O Hamilton também mudou a versão dele. Ele não estava em casa naquele horário. Ele tinha ido no bairro Alecrim, que fica do outro lado da cidade de Natal, para comprar um freezer. A vendedora da loja foi interrogada e disse que sim, naquele dia o Hamilton esteve na loja, mas ela não sabia precisar se ele tinha ido pela manhã ou se ele tinha ido à tarde. E a nota fiscal da compra também não tinha horário, então era um álibi bem fraco. A polícia optou por fazer a reprodução simulada da versão do Andrei. Para a reprodução, inclusive, foi usado um porco morto, que tinha um peso e altura mais ou menos parecidos com a da Andréia, que era baixinha, ela tinha mais ou menos 1,58 de altura, uns 56, 57 quilos. O Andrei ali altera a história novamente. A Andréia não foi esfaqueada, mas ele asfixiou com um travesseiro. Em momento algum ela foi esfaqueada, foi machucada de qualquer outra maneira, a não ser pelo mata-leão, pela gravata e pela asfixia com o travesseiro. Ele conta que eles começaram a discutir, foram até a cozinha. A Andréia o empurrou, ele ameaçou bater nela. Ela pegou uma faca, ele perdeu o controle, avançou em cima dela, tomou a faca dela, mas não usou. Mesmo tendo conseguido pegar a faca, ele optou por dar uma gravata nela. Ela caiu no chão e ele continuou sufocando ela. Ela conseguiu sair, tentou pegar o bebê no berço em algum momento. Ele não deixou, os dois caíram em cima da cama da Andressa. Ela bateu o corpo na quina da cama, que é o que ele dizia ter causado as fraturas nas costelas. A Andréia tentou se defender, mas ele não deixou. Ela tentou gritar e aí ele tampou o nariz e a boca dela. Ele viu que ela estava agonizando, ouviu ela falando o nome da Andressa, dizer que estava doendo muito, assim, bem baixinho, e que ele acreditava que ele poderia até ter socorrido ela. Mas como ele tinha noção de primeiros socorros, ele entendeu que o estado dela era irreversível e que não adiantava tentar levar para o hospital, porque de qualquer maneira ela não chegaria viva. Praticamente alguém apto a trabalhar como enfermeira, auxiliar de enfermagem ou médico. Então ele decidiu que, já que ele já tinha dado ela como um caso irreversível, era melhor terminar com aquilo. E aí ele pegou um travesseiro, colocou no rosto dela. Ele fala que ela chegou a se debater, a ficar se debatendo, imagino eu, que está sendo morta, né? Mas ele continuou até ter certeza de que ela estava morta. O crime eu mesmo cometi, foi num ato de ira, de falta de controle meu.
Eu fiz um golpe muito violento na Andréia. Machuquei-a muito e pensei que tivesse a matado. Aí foi quando eu peguei a bebê, trouxe até aqui a casa dos meus pais. Depois voltei para ver se realmente ela tinha morrido. E devido ao fato de eu ver que ela estava realmente agonizando ali, eu resolvi sufocá-la até o fim. Depois, ele comprou o saco de dormir no Carrefour por R$ 34,90. Levou o saco para ser enterrado com ela dentro lá na base aérea e só tirou lá da base aérea para enterrar no quintal dos pais dele, sem que os pais dele soubessem. O perito da reprodução simulada, que inclusive dá entrevista lá no episódio do documentário que eu falei para vocês irem lá assistir na Pluto TV, ele conclui no laudo dele que a versão que o Andrei apresentou não corresponde aos fatos e ao que o corpo contava, né? Principalmente sobre os 4 dias que o corpo teria ficado lá na base aérea, que ele teria tirado, porque no dia da reprodução, lá com o porco, ele não conseguiu tirar o porco da cova e colocar no carro, porque ele estava muito pesado. Então, a polícia acredita que essa versão não era a verdadeira, não era a história verdadeira. Todo esse relato dele é muito difícil de ler na íntegra, eu confesso pra vocês. Muito difícil ler, que as últimas palavras dela foi falando o nome das filhas dela. Muito... Você fica se colocando no lugar, sabe? No que tava passando na cabeça dessa mulher, né? Será que ela tava pensando que ele tava matando ela, em seguida ia matar a filha? Então você imagina, sabe? É muito agonizante você imaginar, tentar se colocar no lugar dela e sentir um pouco daquele desespero que, com certeza, sem sombra de dúvida, para ela foi desesperador. Por ser militar, o Andrei foi preso na base aérea preventivamente. Seus pais e seu irmão também foram presos preventivamente. O juiz da vara criminal ouviu, depois, todas as testemunhas de acusação e suspendeu as prisões preventivas do Hamilton, da Mariana e do Rodrigo. Inclusive, depois foi absolvido de todas as acusações contra ele, né? As acusações contra ele foram retiradas. Na verdade, ele não foi absolvido. Ainda nessa fase de todo o processo, o juiz retirou todos aqueles indícios, aquelas acusações que tinham contra ele. Em novembro de 2008, uma nova juíza assumiu essa vara criminal e decretou novamente a prisão dos pais. O julgamento dos 3 começou em março de 2012. Foram 3 dias de julgamento, no Fórum Otávio Gomes de Castro, na cidade de Parnamirim. A juíza do caso foi Cíntia Sibeli Diniz de Medeiros, a promotora Ana Márcia Moraes e os advogados de defesa Álvaro Filgueira e Caio Túlio. A linha de defesa era de que o Andrei tinha cometido o crime sozinho, sem qualquer participação dos seus pais. A promotoria defendia que a Mariana, com a raiva que ela nutria da Andréia, tinha sido a mentora do crime e o seu marido e o seu filho os que o cometeram. O júri foi composto por 4 homens e 3 mulheres. A Viviane, a irmã do Andrei e a filha do casal, falou no julgamento. Segundo ela, eles todos se conheceram na adolescência, iam sempre na mesma praia. Ela não achava a Andréia boa pro irmão dela, porque a Andréia, além de ter tido diversos namorados, feito abortos, já era mãe. Um discurso até bem parecido com a mãe, né? E eu quero deixar claro aqui, eu não achei nada que corroborasse essa história de que a Andréia tinha feito algum aborto. Também não encontrei nada que dissesse que não. Somente esse relato no julgamento da Viviane falando o que ela fez. Que, sinceramente, pra mim, não faz diferença alguma. Ainda de acordo com a Viviane, a Andréia tinha um temperamento muito forte. Em julho de 2007, ela chegou a ir para Natal para ficar na casa dos pais e, inclusive, chegou a ajudar na mudança do irmão da Andréia. Os seus pais não se entendiam na relação. Ela ficou sabendo pela mãe do que aconteceu. A mãe dela ligou para ela no dia 22 de agosto, pela manhã, ali perto das 11h30 da manhã, dizendo que o Andrei tinha matado, abre aspas, ela, fecha aspas. Sobre o corpo enterrado no quintal, o seu pai disse a ela que não sabia quem era quando eles conversaram por telefone. Ao falar no julgamento, Andrei diz que se não tivesse procurado e recebido a ajuda psicológica e espiritual que ele tinha e estava tendo, ele seria capaz de matar a Andréia de novo. Ele citou trechos da Bíblia de ter se transformado, que rezava pela alma da Andréia e que se tornou um católico praticante. Que ele já havia matado antes, mas dentro do seu coração, inclusive matado dentro do coração dele a própria mãe dele diversas vezes. A psicóloga que estava acompanhando ele foi arrolada como testemunha pela defesa. A
Tatiane de Oliveira Machado, disse que ele estava fazendo sessões com ela desde o dia 30 de outubro de 2009, que ele tinha consciência de que os erros que a Andréia cometeu, tipo, não justificavam sua morte. Ele era imaturo emocionalmente, tinha tendência agressiva, deformava a realidade, tinha baixo controle e era introvertido. Não havia premeditação na parte dele no homicídio e que ele achava que ele amava a Andréia, mas o que na verdade ele sentia era a paixão, que é uma coisa bem mais efusiva e muito mais fulminante, porém também mais superficial. Ao final dos 3 dias, os 3 foram condenados. Andrei a 12 anos por homicídio, mais 4 agravantes, o que dava 16 anos somados, mais 2 anos por ocultação de cadáver, então dava 18 anos. Hamilton e Mariana foram condenados a 16 anos e 6 meses, porque não tinham atenuante, já que não confessaram, e também a mais 2 anos e 6 meses por ocultação de cadáver, somando então 19 anos. A única da família da Andréia que foi no julgamento foi sua irmã, Priscila, que inclusive ficou responsável pela criação da Andriele. Os outros, por falta de dinheiro e de condições financeiras, não conseguiram ir até o julgamento. Em 2014, as penas foram majoradas. Andrei foi para 21 anos e 6 meses de condenação e os seus pais para 20 anos e 5 meses. Por terem cumprido 2/5 da pena, Andrei Thies progrediu para o regime semiaberto. Como a aeronáutica alegou que não tinha condições de mantê-lo nesse tipo de regime e também não tinha vaga no sistema prisional, ele foi posto em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Como o processo também ainda não está transitado julgado, que quer dizer que você não tem mais como recorrer da sentença, o Andrei continua sendo parte da aeronáutica dentro do quadro das Forças Armadas e recebendo seu soldo integralmente. Hamilton Thies teve progressão para o regime aberto em 2018 e a Mariana foi para o regime aberto em outubro de 2021. Esse caso é um caso extremamente triste. A lei do feminicídio foi promulgada pela Dilma lá em 2015, né? Vamos lembrar, o crime aconteceu em 2017. Infelizmente, nessa época, em 2007, ainda não existia a lei de feminicídio. Então, as penas não foram tão altas para o Andrei, né? A condenação dele não foi tão alta quanto poderia ser, como deveria ser, já que a lei agora do feminicídio, ela prevê uma pena bem maior para quem comete esse assassinato ou violência contra a mulher. É muito bizarro todo o caso, é muito, não sei, me dá uma sensação, é um caso pesado, me dá uma sensação de pra quê, né? É mais um caso em que você olha e que você para e pensa assim, pra quê? Por que tudo isso aconteceu? Qual era a necessidade de tudo isso acontecer? Por que não deixar ela ir embora? Por que simplesmente não se separar? Por que matar o pai dela? O porquê da mãe dele não gostar dela? Esse caso todo é um caso muito triste. Mais um caso de um crime contra a mulher. Mais um caso de uma mulher em uma condição vulnerável em que ela não tinha opção de sair, onde ela se via sem ter para onde ir, sem ter aonde se apoiar, dependendo financeiramente e emocionalmente de um homem fraco emocionalmente e que também dependia e era muito protegido pela mãe, pelo pai, que mesmo depois de ler todo o caso, de ler o processo, eu ainda não consigo entender a motivação deles, não consigo entender o motivo da Mariana não gostar da Andréia. Eu li em muitas reportagens que talvez a motivação poderia ser financeira, já que o Andrei era o filho que mantinha a família, a casa financeiramente, era ele que sustentava todo mundo, o que não acho que seja uma justificativa, porque afinal de contas eles tinham outros 2 filhos, que não sei por que também não colaboravam em casa, não sei como é que funcionava, porque não fica muito claro como é que era essa dinâmica, mas que claramente o Andrei era, sim, muito dependente da mãe dele e que, aparentemente, sim, o pai também tinha muito medo da Mariana, muito medo da reação dela, da convivência com ela. Então, ela parecia realmente ser a personalidade forte e a mão que dominava a casa, que, no final das contas, acabou destruindo a vida de 2 crianças que agora não têm mãe, que não tem pai. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês
tenham gostado. Lembrando a vocês que domingo que vem temos de novo um novo caso. Baixem o Pluto TV, gente, pra vocês assistirem depois. Assistam as 2 temporadas, tem casos bem interessantes nessa série. São casos bem legais. Vão lá, assistam depois pra vocês verem. E não esquece de ir lá, seguir a gente no YouTube. Tem vídeo? Não tem, eu sei disso. Mas vai sair, gente, vai sair. Graças a Deus, os equipamentos estão chegando, tá tudo dando certo. Então vamos lá seguir. Quem sabe a gente alcança os 1000 inscritos aí antes do final do ano. Deixem aqui a classificação de vocês, caso você esteja ouvindo aqui no Spotify ou você esteja ouvindo no Apple Podcast. Deixe suas 5 estrelinhas. Siga a gente aqui nos streamings e siga também lá nas redes sociais. Eu sei que é muita coisa pra seguir, gente. Realmente, é bastante coisa pra seguir. Qualquer coisa você escolhe 2 e vai. Tô brincando. É isso, vejo vocês no próximo domingo. Beijos!